a proposta de fazer essa live de hoje é para falar um pouco sobre o resgate da autoestima feminina, né? É um trabalho que eu venho fazendo com as mulheres já há muitos anos. Boa noite, Amanda, Ione, boa noite. Então, já há muitos anos que eu venho trabalhando com mulheres, a maioria esmagadora dos meus clientes é composta por mulheres. Além disso, também já trabalhei durante muitos anos, 27 anos, eu trabalhei com meninas, adolescentes, quando eu dava aula de psicologia educacional para os cursos de magistério do ensino médio aqui em Juiz de Fora. Então, a maioria também de alunas eram moças, né, adolescentes. Tinham alguns poucos rapazes nas turmas, mas assim, uma minoria, né? Então, já tenho bastante experiência com esse universo feminino. Já venho acompanhando muitas mulheres ao longo desse tempo, o desenvolvimento. E antes da pandemia, eu fazia grupos com mulheres presenciais, né? Onde a gente fazia debates e exercícios, vivências. Mas aí agora com a pandemia, a gente está tendo que se adaptar a novas formas de oferecer a psicologia para as pessoas. Boa noite, Juliana, bom ter você aqui. A gente está tendo então que se reinventar, né? Então eu adaptei os programas que eu fazia presenciais, eu adaptei agora para o online, né? E então tá dando muito certo, né? Eu estou agora com um grupo de 35 mulheres que está finalizando, vai finalizar amanhã, nosso último encontro virtual, é tudo online. E que dia que é? Terça-feira, dia 23, estarei começando um grupo novo, tá? Mas mais para frente aqui na live eu falo sobre isso com vocês, tá bom? Então, o que eu quero falar para vocês é sobre a necessidade de nós, mulheres, estarmos continuamente trabalhando a nossa autoestima. Olha, nos noticiários, nos comentários, na mídia, no zum, 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 assim, das pessoas, está todo mundo falando: a sociedade vai ser muito diferente daqui para frente, depois da pandemia, o planeta vai mudar, a prestação de serviços vai mudar, as questões de higiene vão mudar, enfim, os relacionamentos vão mudar. De fato, eu acredito que vai haver mudanças assim significativas na nossa vivência, no planeta inteiro, em todas as nações, né, em todos os lugares. Mas eu penso o seguinte: se junto com essas mudanças exteriores não vierem também mudanças interiores, nós não vamos sair do lugar, né? Pouco vai adiantar essas mudanças exteriores se nós não tivermos trabalhando as nossas questões interiores. E uma mulher, quando ela resolve se curar, minha gente, ninguém segura. Quando ela resolve trabalhar a sua base interior, uma mulher, quando ela resolve melhorar o seu eu interior, ela afeta positivamente não só a vida dela, mas a vida de gerações de pessoas que estão ao redor dela, tá? Então, uma mulher, ela tem um poder, ela tem uma influência muito grande sobre os que estão ao redor. E então, quando ela decide se curar, quando ela decide melhorar a sua base interior, ninguém segura, tá? Sai de perto, porque ninguém segura mesmo. Ela cresce e a partir dali, a partir do momento em que ela melhora a sua base interior,
ela tem a capacidade de operar na vida num nível muito mais expandido do que antes, tá? E todas as mulheres têm capacidade de sentir amor próprio, de ter autoestima, de ter autovalorização e de se apropriar desse poder, dessa influência que ela pode ter na família, na sociedade, na vida como um todo, né? Eu quero comentar com vocês que, assim, através de estudos e de pesquisas bibliográficas, estou vendo que a mulher foi, assim, durante muitos anos, programada, condicionada a cuidar dos interesses dos outros, a dar atenção para os interesses dos outros, a atender os interesses dos outros e deixar os seus próprios interesses em último plano, nem vou dizer em segundo plano, está em último plano mesmo, né? E nós viemos, né? Nós somos gerações que viemos pegamos um pouco desse condicionamento, pegamos um pouco dessa programação mental que foi feita nas mulheres, de forma que a gente ainda exibe até hoje. Se você for avaliar seu comportamento, você ainda vai encontrar muitas coisas do seu comportamento que refletem essa programação mental que foi feita a nós de estar sempre atendendo aos interesses dos outros, sobretudo o interesse do homem, né? Deixa eu contar para vocês, eu estava estudando, lendo esse livro aqui, olha, não sei se vocês conhecem, Mulheres Poderosas, da Louise Hay. Então, a Louise Hay é uma palestrante e professora de metafísica e trabalha muito essas questões do universo feminino. Então, eu achei interessante ler aqui no livro dela um trecho onde ela diz que na década de 50 e antes um pouco, existia uma disciplina, uma matéria no colégio, no ensino médio, que chamava economia doméstica. Alguém já viu falar nessa disciplina chamada economia doméstica? Isso era ensinado para as meninas, para as moças, tá? Não era para os meninos, não. Isso era uma matéria ministrada às moças. Então, gente, nos livros de economia doméstica tinha orientações para as moças de como elas se portarem com o marido, por exemplo. Então, vou ler alguns trechos aqui muito interessantes para vocês verem e comprovarem como que era a programação mental feita nas meninas. Então, as orientações aqui para as moças em relação aos maridos. Primeiro, deixe o jantar pronto. Planeje antecipadamente o jantar para que seja uma refeição espetacular, de forma a fazer com que ele saiba que você esteve pensando nele o dia inteiro. A maioria dos homens chega em casa com muita fome e uma perspectiva de uma boa refeição é parte das boas-vindas calorosas que você dá a ele e que eles precisam. Segunda orientação, prepare-se. 15 minutos antes, pare tudo que você está fazendo e vai descansar, porque você precisa estar renovada quando ele chegar. Arrume a maquiagem, coloque uma fita no cabelo, fique com um aspecto saudável. O dia cansativo dele pode precisar de um ânimo de sua parte. Terceira orientação, limpe a bagunça, arrume a bagunça da casa. Retire, antes dele chegar, né? Retire livros
escolares das crianças, brinquedos espalhados, papéis, objetos, tire o pó dos móveis. O seu marido precisa de um refúgio de descanso e ordem. Olha só, o foco, todo o foco no seu marido, né? Ele precisa, ele tem que encontrar a casa assim assado, né? Ele tem que alcançar um refúgio de descanso e ordem. Quarta orientação, prepare as crianças. Olha, gente, essa chega a ser engraçado, hein? Prepare as crianças, lave as mãos das crianças, o rosto, penteie seus cabelos, porque ele não gostará de vê-las desarrumadas e despenteadas, tá? Quinta orientação, minimize o barulho, tá? Sem barulho na casa. Faça as crianças ficarem quietas. Olha isso, gente. Faça as crianças ficarem quietas. Que não tenha barulho de máquina de lavar, de aspirador de pó e de lava-louças. Faça ele ficar feliz ao vê-la. Verdade, gente. Socorro aqui, elas estão falando, socorro, meu Deus, surreal. Mas é isso mesmo, gente, que era ensinado para as moças. Cumprimente-o com um sorriso caloroso e fique contente em vê-lo. Sexta orientação, alguns nãos. Não o cumprimente com problemas e reclamações. Não reclame se ele chegar atrasado, tá? Faça-o se sentir confortável. Ajeite o travesseiro dele. Se ofereça para retirar os seus sapatos. Fale em tom baixo, suave, calmo e agradável, porque ele precisa de relaxamento e repouso. Gente, tem mais. Vocês querem que eu leia mais? Mas eu acho que já é suficiente para vocês terem uma amostra, né? Do que vinha acontecendo. Então, o que é isso, gente? As meninas, as moças eram programadas. Quer que continue? Tá ótimo. Olha só. Então, mas a sétima orientação, muito engraçada também. Escute-o. Deixe ele falar primeiro, mesmo que você tenha muitas coisas para contar-lhe, esse não é o momento. O momento da chegada dele não é a hora certa. Deixe-o falar primeiro. E a última orientação que tem aqui é: deixe que ele determine como vai ser a noite. Não cobre nada, não cobre que ele te leve para jantar fora ou te leve para algum entretenimento. Em vez disso, você tem que compreender o seu mundo de tensão e cansaço e a sua necessidade de repousar e relaxar. Então, gente, isso resumidamente, exatamente, Elizabeth, o homem como centro das atenções. Então, a mulher foi programada para negar a si mesma, para negar as suas necessidades, para negar os seus desejos, para negar os seus sentimentos, as suas emoções e agradar aos seus maridos, prioritariamente, né? Então, gente, assim era como uma boa, entre aspas, mulher deveria se comportar. Bom para os homens, mas não tão bom para as mulheres. Exato, Vanessa, as mulheres foram programadas para servir, né? Agora, nós hoje, gente, já estamos sendo chamadas a repensar essas práticas, que existe ainda muito ranço dessas práticas na nossa realidade hoje. Vocês concordam comigo que ainda existe ranço dessas práticas? Existe, eu vejo que existe ranço dessas práticas. Olha, eu conheço homens que não se dão ao trabalho de ir na panela e arrumar o próprio prato. É a mulher
que arruma o prato para ele e entrega na mão dele. Vocês conhecem gente assim? Eu conheço. Casais hoje em dia, em 2020, que estão vivendo com essa dinâmica, né? Então, nós temos que repensar isso, gente. Essas coisas que a gente faz automaticamente há muito tempo precisam ser reexaminadas, precisam ser refletidas. Será que nós queremos viver o resto das nossas vidas desse jeito, né? Com esse servilismo? Olha, eu quero deixar bem claro o seguinte, essas orientações que eu li aqui para as moças, não quer dizer que elas estejam erradas, não. Eu acho que se a mulher fizer isso por escolha, se ela fizer isso espontaneamente, tá valendo, tá? Tá legal, uma parceria, é uma coisa espontânea, não é uma obrigação. O que eu acho absurdo é que isso seja feito pela mulher como uma obrigação, como uma parte de um script que ela tem que seguir, que ela tem que cumprir para poder ser uma boa mulher, entre aspas, né? Agora, gente, elevar as mulheres, empoderar as mulheres, não significa ter que diminuir os homens, né? De forma alguma, nós não estou falando isso, né? Não se trata aqui também de apontar o dedo para os homens e dizer que quem é culpado nessa história. Não se trata de nós também nos colocarmos numa posição de vítima, né? Ah, sou vítima do sistema, sou vítima do machismo. Não, gente, não se trata disso. Se a gente ficar fazendo isso, a gente não vai conseguir sair do lugar. Acho que a melhor coisa que a gente pode fazer pelos homens, pelas mulheres, por todas as gerações, é sair dessa posição de coitadismo, de vitimismo e definir as nossas próprias ações, as nossas próprias estratégias. E a primeira coisa a fazer, eu acredito que é trabalhar a nossa base interior, é trabalhar o nosso interior, trabalhar a nossa autovalorização, a nossa autoestima, porque a nossa autoestima foi jogada lá embaixo com essa programação mental, porque nessa programação mental se passava para as meninas, para as moças, que o desejo delas não tinha valor, não tinha importância. Então, isso é um impacto, causa um impacto na autoestima da moça, da menina que está vivendo isso, né? Às vezes, eu fico também com um pouco de pena dos homens, porque eles também estão enquadrados dentro de padrões, assim, muito rígidos. Eles também estão enquadrados dentro de papéis que eles têm que cumprir, fardos sobre a vida deles, pressões e cobranças muito grandes. E por exemplo, desde crianças, os meninos são ensinados que não pode chorar, né? O homem não chora, que tem que ser forte o tempo todo, o homem não mostra sentimentos, né? Então, eles são ensinados desde pequeno a conter os sentimentos, a esconder os sentimentos. Então, eles não podem demonstrar sentimentos. Já desde crianças são treinados a isso, né? E olha só, na minha prática clínica, uma coisa que eu vejo assim que deixa os homens com choro na garganta, com a voz embargada, é quando a gente trabalha o relacionamento deles com o pai. Como eles têm dificuldade no relacionamento com o pai. Como eles têm dificuldade de falar sobre o pai,
de falar sobre as carências que eles tiveram na infância a respeito do relacionamento com o pai, como eles gostariam de ter sido, de ter escutado dos próprios pais que eles eram amados, que eles eram queridos, como eles gostariam de ter sido abraçados pelo pai e muitas vezes não foram, né? Então o homem também tem o sofrimento dele nesse caldeirão todo, né? Mas nosso foco aqui é as mulheres, porque meu trabalho é as mulheres. Então, culturalmente, gente, as mulheres sofreram assim, uma espécie de uma lavagem cerebral, a fim de acreditar que para que sermos boas, mulheres boas, eu coloco sempre entre aspas, nós precisamos colocar a necessidade de todo mundo antes da nossa, né? De todas as pessoas ao nosso redor antes da nossa. E muitas de nós vivemos, então, o tempo todo satisfazendo as demandas dos outros. E a nossa demanda, nossa necessidade fica em último lugar, né? A Natália está dizendo aqui, o homem é ensinado a ser machista. O homem tem que se enquadrar dentro daquele modelo de machismo, né? Que ainda perdura até hoje, né? Então, gente, nós somos forçadas a servir aos outros por obrigação. Pois é, Vanessa, você está dizendo, as meninas ajudam a mãe em casa e os meninos não. Olha só a diferença, os meninos podem chegar tarde de madrugada, as meninas não, as meninas têm que chegar 10 horas, 11 horas, meia-noite, tem que chegar mais cedo, porque é menina, porque é moça. Os rapazes não, chega na hora que quiser, chega às 5 horas da manhã, chega às 4. Então, assim, essas diferenças vão sendo observadas, né? Então, o que a gente tem visto é que as mulheres estão, assim, exaustas. Elas têm 2 jornadas de trabalho, elas têm uma jornada de trabalho fora de casa e depois, quando chegam em casa, elas têm uma outra jornada de trabalho com a casa, com os filhos, com as obrigações domésticas e muitas mulheres, gente, elas não conseguem romper com essa roda viva, com esse ciclo contínuo. Aí o que acontece? Ela adoece. Muitas doenças são psicossomáticas, são de origem emocional, doenças que se originam devido ao cansaço, à exaustão. Então, como elas não conseguem romper com esse sistema, com essa roda viva, elas não conseguem dizer não, a forma do corpo dizer não é adoecendo ela e jogando ela de cama. Não sei se vocês já devem ter visto, no nosso meio de psicólogas eu vejo isso. Tem um meme, uma piada que circula aí na internet de uma mãe, uma mulher que é professora e que vai fazer uma consulta com a psicóloga. Aí ela chega lá na psicóloga, deita no divã. Aí a psicóloga pergunta, o que você veio fazer aqui, que te trouxe aqui, né? Qual é a sua queixa? Aí ela responde, ai doutora, eu vim só ficar 40 minutos deitada aqui no seu divã, porque em casa eu não tenho descanso, né? Então são essas coisas que param a mulher, né? A mulher tem que adoecer, ficar acamada para poder ter a capacidade de dizer não, né? Então, o que nós temos que entender é que nós não somos mulheres, pessoas de segunda categoria. Nós somos de primeira categoria e o simples fato de termos nascido e de estarmos vivas é suficiente para nós acreditarmos de que nós temos o direito de viajar de primeira classe do início ao fim. Nós fomos criadas para a vida, para o amor, para a prosperidade, para a felicidade, para a abundância, né? Não fomos criadas para a doença, para o desgosto, para a frustração, para o servilismo. Não, nós fomos criadas para o poder, né? Para o empoderamento. Então,
Quando nós, mulheres, aprendermos a cuidar de nós mesmas da forma certa, quando nós aprendermos a olhar para dentro da nossa base interior de forma positiva, quando nós aprendermos a ter autorrespeito, autovalorização, autoestima, autoaceitação, quando nós aprendermos a nos autorrespeitar, ter autorresponsabilidade com nós mesmos, com a nossa vida, nós vamos entender que a nossa felicidade não está na mão de ninguém. A nossa felicidade é responsabilidade apenas nossa e de mais ninguém, né? Então é isso que nós precisamos compreender. Mas só que, gente, muitas mulheres estão, parece assim, no piloto automático, né? Vivendo nessa roda viva o tempo todo. Muitas parecem que estão assim anestesiadas, não conseguem enxergar que estão nessa roda viva, que estão no piloto automático e não encontram tempo para cuidar de si mesmas. O que eu tenho visto nesse grupo que eu estou liderando agora, que eu falei no início aí com vocês, que está com 35 mulheres, elas dizem isso, olha, eu não tinha esse costume, eu nunca fiz isso, olhar para mim, pensar nas minhas necessidades em primeiro lugar. Teve uma do grupo que falou assim, eu nunca fiz isso, eu nem sabia o que era autoconhecimento, eu nunca olhei para a minha necessidade, eu nunca olhei para o meu querer, eu nunca olhei para o meu desejo, para o meu sentimento, eu estou sempre pensando nos outros em primeiro lugar, né? Então, gente, visto que muitas mulheres estão nesse ritmo, né, de roda viva e de piloto automático, elas precisam de alguma ajuda. Elas precisam de uma ajuda, muitas vezes profissional, muitas vezes ajuda de uma amiga, ajuda de uma líder, de uma chefe de trabalho, de alguém que esteja fora da situação, que esteja enxergando que ela está se machucando, adoecendo com isso e precisa se cuidar, né? Então, eu também sou favorável à mentalidade de que mulheres ajudam outras mulheres a se erguer. Estou sempre falando isso, estou sempre encorajando nas minhas postagens, nas redes sociais, nesse grupo que eu estou liderando, eu estou sempre encorajando. Gente, mulher ajuda outra mulher a se levantar, né? Não fique criticando e julgando as outras mulheres, porque o mundo já tem críticos demais, já tem muita gente para apontar o dedo, para julgar e para condenar, então não seja você também mais uma a jogar a pedra, né? Seja você aquela que estende a mão, seja você aquela que sabe escutar, que sabe respeitar os sentimentos da outra e que sabe encorajar, que sabe motivá-la a seguir em frente, a se cuidar, a se preparar, né? Então, gente, uma das coisas assim que bombardeia, exatamente, Vanessa, o exemplo das mulheres da história nos inspiram muito. Tem muitas coisas importantes que foram criadas por mulheres, né? Se a gente fizer uma pesquisa no Google, aí na internet, rapidamente nós descobrimos quantas invenções, quantas descobertas importantes de coisas que nós usamos hoje no nosso dia a dia foram feitas por mulheres. Vocês querem saber também uma curiosidade? Antigamente, para os anos aí de 1900 e alguma coisa, 1910, 1920, não existia banheiro dentro das casas. Vocês sabiam disso, que não existia banheiro dentro das casas? Vocês já devem ter visto isso aí, gente, nas novelas. Não lembram disso, não? Que não existia banheiro dentro das casas?
existia aquela casinha retirada no quintal, né? Onde a pessoa então tomava banho e fazia as suas necessidades. Vanessa, essa é do tempo do EPA então, hein? Vanessa disse que morou numa casa assim, que não tinha banheiro dentro de casa. Então, olha, nos Estados Unidos foi uma mulher, uma deputada do Congresso dos Estados Unidos, a Eleanor Roosevelt, que fez um projeto de lei para aprovar que os banheiros fossem dentro das casas, que a partir daquela data, que era aqui no caso 1935, os banheiros das casas novas que fossem construídas a partir de então obrigatoriamente seriam banheiros dentro de casa. E sabe quem foi contra? Imagina quem foi contra. Os homens, os deputados lá da bancada foram contra. Ela teve muita dificuldade porque os homens não queriam que isso igualasse as pessoas. Olha só, a argumentação deles era a seguinte: como que nós vamos distinguir, diferenciar quem é rico e quem é pobre se todo mundo tiver banheiro dentro de casa? Olha a mentalidade, né? Eu creio que até nessa época aí, talvez os ricos já tivessem um banheiro dentro de casa e os pobres não. Então, isso daria para distinguir um do outro. Mas a partir do momento que todo mundo tivesse banheiro dentro de casa, como é que você vai diferenciar quem é rico e quem é pobre? Olha a preocupação dos homens. Mas, olha, essa mulher, ela foi até o fim, ela lutou no Congresso dos Estados Unidos até conseguir a aprovação dessa medida. Então, gente, quando nós temos vontade, quando nós temos propósito, a gente consegue mover montanhas. A gente consegue mover montanhas. Quer ver também uma outra área que ataca muito a mulher? É a área da publicidade, da propaganda e a área do consumismo. Gostou, né, Elizabeth? Não sabia dos banheiros aí fora de casa? Pois é, minha filha, Cristina Vasconcelos é cultura. Vocês estão aprendendo coisas novas que vocês não sabiam hoje. Voltem sempre, tá? Brincadeira, gente. Isso aí está disponível aí na internet, nos livros, para quem quiser consultar e verificar isso. Eu amo pesquisar essas coisas que as mulheres fizeram, que elas foram pioneiras, né? Que elas foram, chegaram na vanguarda, inventaram, criaram. Tem muitas coisas bonitas, boas, né? Na medicina, na ciência. Enfim, tem muita coisa boa que foi criada pela mulher e não é tão divulgado, não é tão propalado como o que se divulga que foi criado pelos homens, né? Então, nós temos essa obrigação de estar dando visibilidade para as invenções que são das mulheres, né? Que foram feitas pelas mulheres. Mas então eu estava dizendo que uma outra área que ataca muito a mulher, a autoestima da mulher, é a publicidade, a propaganda e a área do consumo. O que a publicidade e a propaganda faz conosco? Ela tira vantagem da falta de autoestima feminina, tá? Porque quando ela divulga um produto, vamos supor, um cosmético, um shampoo, um creme, um condicionador, uma coisa assim, ela faz a propaganda de um modo a fazer a mulher pensar que ela não é boa o suficiente, que ela não é bonita o suficiente e que ela só vai ficar bonita e atraente e gostosa se ela usar aquele produto que está sendo anunciado, né? Eu dei aqui um exemplo do shampoo, do cosmético, mas isso acontece com tudo, acontece com roupas, com sapato, com viagens, tudo que é dirigido à mulher, toda propaganda que é dirigida
que o público-alvo é a mulher, ela vem com essa mensagem nas entrelinhas. Você não é boa o bastante, você não é bonita o bastante, você tem que melhorar, você só vai ser bonita e atraente se você usar esse nosso produto. Então, compre o nosso produto. Então, gente, nós não podemos cair nessas armadilhas da publicidade e da propaganda. Nós não temos que acreditar nisso, não. Que nós vamos ter o cabelo bonito daquele jeito só se a gente tiver aquele produto X. Nós somos bonitas com o cabelo que nós temos, nós somos bonitas com a aparência que nós temos, com o corpo que nós temos. Nós precisamos urgentemente mudar o nosso relacionamento com o nosso corpo. Eu estava falando isso com o nosso grupo, com esse grupo que eu estou dirigindo de 35 mulheres. Nós fomos, desde cedo, ensinadas a lidar com o nosso corpo de uma forma equivocada, né? Então, a gente começa a achar que o problema está com o nosso corpo. O problema está na barriga, o problema está no nariz, o problema está no cabelo, o problema está no quadril, mas o problema não é o nosso corpo, gente. O problema é a forma como nós fomos condicionadas desde criancinhas a olhar para o nosso corpo, a olhar para a nossa imagem corporal, né? E a detestá-la, a sempre achar que precisa melhorar, a sempre achar que não está bom, a sempre comparar com o corpo da outra, né? A sempre olhar para a modelo, para a atriz, como uma imagem que eu almejo alcançar, uma identificação, eu queria ter aquele cabelo da fulana de tal, eu queria ter o corpo da outra fulana de tal. Então, olha, é um ataque maciço sobre nós, sobre a nossa autoestima. É verdade, Natália, não é fácil a gente se libertar disso, não. Não é fácil, não estou falando que é fácil se libertar disso, não, tá? Mas a gente tem que começar a se conscientizar disso, a perceber isso, a fazer uma análise das propagandas, a fazer uma análise daquilo que nos é oferecido, né? Do consumo e criticar, né? Eu preciso realmente consumir esse produto? Eu preciso realmente desse sapato? Eu preciso realmente dessa roupa? Por que eu estou comprando essa roupa? Por que eu estou comprando esse sapato? Muitas pessoas compram, gente, por outros motivos, não por necessidade de estar comprando, porque precisa de um sapato. Ela, às vezes, está comprando por ansiedade, às vezes está comprando por causa de compulsão, às vezes está comprando porque viu, às vezes está comprando porque alguém tem igual e falou com ela que é bom, aí ela se compara e fala, se a fulana tem, eu também tenho que ter, né? Então, gente, isso é que faz com que realmente a gente tenha essa tendência a se comparar. Gente, nossa, mulher se compara demais, mulher julga a outra mulher demais, né? Me fala se eu tô louca ou se é isso mesmo. A gente não está sempre julgando a outra mulher? Ah, ela é muito magra, ela é muito gorda, ou olha, a perna dela é fina e esse short não tá bom para ela. Gente, que é isso? Que é isso? A gente julga demais, a gente julga umas às outras. Então, isso é pernicioso para nós mesmas, né? Nós temos que desenvolver um comportamento de análise crítica daquilo que nós estamos vendo. Nós temos que ter um comportamento crítico daquilo que está sendo, da publicidade, daquilo que está sendo oferecido para nós. Nós não temos que engolir isso sem mastigar, não, gente. Vamos parar de engolir essas coisas sem mastigar, sem olhar o que está sendo feito, né? E realmente precisa de maturidade, precisa de uma jornada, isso é um processo.
Sempre falo isso, gente, não é da noite para o dia, é um processo, é uma conscientização aqui, é uma conscientização ali, é um insight que você tem, opa, é assim? Então, da próxima vez, eu vou pensar de outro jeito. Exatamente, Elizabeth, nós sempre estamos colocando defeito em nós mesmas, né? Principalmente na imagem corporal, né? A imagem corporal é alvo de ataques mesmo, tanto da mídia, da publicidade, da propaganda, do consumo, como é ataque, nós mesmas atacamos a nós mesmas, né? E por que isso acontece? É porque nós não temos uma autovalorização positiva. Nós não nos achamos boas o suficiente, nós não nos achamos bonitas o suficiente, nós não nos achamos atraentes, nós não nos achamos poderosas. E exatamente a publicidade já descobriu isso e tira partido disso, né? Então, daí a necessidade de trabalhar a nossa autoestima, porque essa transformação, ela tem que ser de dentro para fora, gente. Não é uma roupa bonita que vai melhorar a minha autoestima, não é uma maquiagem, embora eu reconheça o valor dessas coisas, tá, gente? De uma roupa bonita, de uma boa maquiagem, né? Não estou dizendo que isso não presta, não, tá? Que fique bem claro. Mas o que eu quero dizer é que se o interior não está trabalhado, se o interior não está renovado, restaurado e regenerado, pouco adianta essa roupa bonita e essa maquiagem bonita, né? Uma roupa bonita, uma maquiagem bonita deve ser consequência e reflexo da boniteza que já tem lá dentro, né? De um mundo interior rico, florido, viçoso, vigoroso, cheio de recursos, porque nós temos aqui dentro, gente, um tesouro que a gente não conhece. Nós temos aqui dentro um tesouro de recursos inesgotáveis. Um tesouro inesgotável. Recursos inesgotáveis. Nós não nos conhecemos, a verdade é essa. Nós temos esse tesouro, mas nós não abrimos esse baú ainda para ver o que tem lá dentro. E o meu convite é para que você abra esse baú, crie coragem para abrir esse baú e ver a riqueza que tem lá dentro. Coisas muito preciosas, coisas que você trouxe lá da infância, né, da sua criança interior, coisas que você adquiriu ao longo da vida, da sua jornada, da sua maturidade e que às vezes estão lá guardadas e inacessíveis, né? Então é com esse objetivo que eu criei, né? Estou dando continuidade aos grupos, estou abrindo novamente um grupo de resgate da autoestima exclusivo para mulheres, que acontece só online, tá? Tudo online. Olha só que legal, você pode turbinar a sua autoestima sem sair de casa, tá? Apenas usando um celular e o toque dos seus dedos, né? Só isso que você precisa. É só isso que você precisa, tá? Um celular e o toque dos seus dedos. É assim que a gente trabalha no nosso grupo. Olha, e não é um grupo raso não, tá? Tem meninas aqui que estão na live, que eu estou vendo, que fazem parte do grupo. Não é um grupo raso, é um grupo que está tendo discussões muito profundas, é um grupo que está sendo muito mexido, as mulheres estão assim muito comprometidas com o desenvolvimento pessoal delas, com o crescimento pessoal, e olha que nem é um grupo terapêutico, hein, gente? Eu gosto de frisar isso, não é psicoterapia de grupo. Esse trabalho que eu faço é um trabalho de psicoeducação, é um trabalho de educação emocional, é um trabalho de prevenção, né? Para que você possa tomar as suas providências, tomar os seus cuidados, se melhorar,
se conhecer, se aprimorar antes de adoecer, antes que venha um transtorno mental, um cansaço, um estresse, uma depressão, uma ansiedade, alguma outra coisa, né, que possa te perturbar. Antes disso, você já toma a providência de se conhecer melhor, de olhar para você mesma, de olhar para as suas necessidades, de olhar para os seus desejos, de olhar para os seus sentimentos, de olhar para as suas emoções, fazer comparações de você com você mesma, né? O seu eu interior está coerente com o seu eu exterior? Minha autoaceitação, né? Que nível que está a minha autoaceitação? Inclusive, gente, no primeiro dia do grupo, a gente já começa fazendo uma avaliação da autoestima. Eu passo um exercício que é uma autoavaliação e cada mulher tem a oportunidade de já verificar no primeiro dia do grupo como anda a autoestima dela, né? Então, eu convido você, né, a se inscrever. Se você tiver alguma dúvida sobre o funcionamento do grupo, você pode me procurar aqui no direct, no Instagram, ou você pode ir lá no post do Instagram, onde eu estou divulgando o grupo. Lá tem o número do meu celular, você pode me contactar também. Alguém das meninas aí poderia escrever meu celular no comentário? DDD 32 99931 4811. Vocês podem me mandar o WhatsApp, pode telefonar se quiser, que eu dou todas as informações sobre o grupo. As inscrições vão até segunda-feira, dia 22, ao meio-dia, que eu preciso de um tempo para organizar o grupo, que eu começo dia 23, de manhã cedo, já começo as postagens, tá? DDD 32 99931 4811. Aí a Natália colocou aí, quem quiser copia esse número para depois, se quiser fazer contato comigo, eu estou à disposição, tá? Alguém quer fazer algum comentário a mais sobre o que eu falei, fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida? O grupo, gente, ele dura 15 dias, são 15 dias de trabalhos, né? Tem atividades todos os dias. Nos dias ímpares, eu faço as postagens do material, do conteúdo, do tema, né, que a gente trabalha, e os exercícios. E aí as mulheres têm aí o dia inteiro para fazer as atividades e até o dia seguinte. Nos dias pares, eu vou fazer, então, a interação, o horário que a gente faz a interação através do WhatsApp, para discutir o assunto, para fazer partilhas sobre os exercícios feitos, tirar dúvidas. E ali tem sido uma conversa muito alegre entre as mulheres, com riso e com choro, né? Com alegria e com tristeza, mas um ambiente de muito respeito, de muita consideração, muita solidariedade, de muita compreensão. Então, tem sido muito gostoso, muito prazeroso trabalhar com essas mulheres, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa aí nos comentários? Gente, nosso horário está quase encerrando aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, eu estou à disposição, tá? Muitas emoções, né, Rosária? Muitas emoções. É porque, gente, a gente não está fazendo um grupo de faz de conta, não. É um grupo para valer mesmo, né? É um grupo para ser produtivo, para levar você a se mexer, a sair do lugar, a sair da mesmice, a sair da zona de conforto, né? Eu tenho tido depoimento de algumas mulheres do grupo que estão dizendo que já viram transformações na vida delas,
Estão dizendo que às vezes até pessoas da família que convivem com elas já estão observando essas transformações, né? Não são transformações, assim, coisas espetaculares e grandiosas, são pequenas transformações que somadas, né? Uma aqui, outra ali, um dia uma, outro dia outra, vai causando grande impacto na melhoria do relacionamento com as pessoas ao redor, com a família, com os filhos. Aí a Giovana está falando que já viu avanços no desenvolvimento dela, né? A Lívia também já falou que está tendo muito proveito, já até indicou outras pessoas para vir fazer o grupo, porque se ela está indicando é porque ela está validando o meu trabalho, né? E então eu tenho muita alegria de estar fazendo esse trabalho com as mulheres, tá bom? Eu pretendo mais para frente construir outros programas, tá, gente? Com outros temas. Até quero sugestão de vocês de outros temas que as mulheres gostariam de ver trabalhados num programa desse de 15 dias. Por exemplo, eu tenho aqui material para fazer um trabalho sobre como vencer o medo. Eu tenho aqui material para trabalhar também a autoconfiança, só a autoconfiança, né? De deixar a mulher com mais confiança em si mesmo, deixar a mulher assim mais corajosa, né? De encarar desafios. Eu tenho também material para trabalhar a autoaceitação da imagem corporal, que eu estou vendo que é uma grande necessidade das mulheres, né? Porque toda mulher tem uma questão com alguma parte do corpo, gente, é ou não é? Toda mulher tem uma questão com alguma parte do corpo. Aliás, é só mulher não, gente, o homem também tem, tá? Não é só coisa das mulheres, não. Mas parece que nesse quesito as mulheres são mais cobradas, né? Então, assim, eu tenho possibilidade de trabalhar muitos outros temas, mas a gente vai devagarinho porque eu tenho que montar os programas, eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar. O dia de 24 horas está sendo pouco para mim, gente, para tanta demanda. Mas estou muito feliz porque eu faço o que eu amo fazer, né? Eu amo de paixão isso que eu faço, essa profissão que eu escolhi. E então, isso não é peso nenhum para mim, né? Você vê que hoje é sábado, eu estou trabalhando, já fiz um vídeo hoje também, já fiz postagens no grupo. Enfim, isso não é nenhum peso para mim, porque eu faço assim com a maior alegria, com a maior paixão, tá? Então é isso, gente, que eu queria trocar com vocês hoje, trazer para vocês hoje. E se vocês gostaram, eu posso estar fazendo outras lives aí durante o tempo da pandemia para a gente poder ter mais debates, mais discussões de assuntos que são interesse do universo feminino, né? Do nosso interesse para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento, tá? Então, vou me despedindo de vocês. O horário aqui está quase acabando, porque a live dura 1 hora, né? Tá faltando aqui 2 minutos para terminar a live. Boa noite para vocês.